Depois disso tudo implementado, isso tudo ativo, digamos assim, né? Tem algo muito latente, que é a questão da migração, né? Um cliente, por muitas vezes, ele tem já um ambiente de virtualização, ou pequeno, ou médio, ou grande, muitas vezes. Muitas vezes também utilizando o Proxmox também, né? Ou pode usar outros virtualizadores também, não é uma premissa isso, né? Mas ele se preocupa, e também é uma preocupação nossa, de como essa migração vai ocorrer, né? Como isso se dá? Tu consegue explicar pra gente de uma forma mais prática, assim, como é que funciona isso? É muito, digamos assim, pesado para o cliente? É muito drástico essa mudança ou essa migração? Ou dá para fazer algo mais fácil, dá para fazer algo mais sutil, e que a mudança dele, ou a migração para esse novo ambiente, seja mais leve? Eu acho que essa é a palavra correta. Seja mais leve. Tu consegue nos exemplificar algo referente a isso? Claro. Assim, a gente sempre tenta, né, minimizar o máximo possível esse transtorno que é essa migração, tá? A gente sabe que muitas vezes vai ocorrer algum downtime nessa migração, mas hoje quando é uma migração Proxmox to Proxmox, aqui na NewFront a gente desenvolveu um script onde a gente consegue migrar de um standalone, por exemplo, um hardware standalone em Proxmox, a gente consegue migrar para outro Proxmox, mesmo sendo storage local, a gente consegue migrar para outro Proxmox, desde que os dois tenham comunicação de rede. A gente consegue comunicar a VM ligada para o outro cluster, e ela continua ligada sem ele ter nenhuma perda de pacote. Com o usuário rodando usando. Os únicos detalhes que a gente precisa ter. A gente precisa ter essa comunicação e, por exemplo, se a VM estiver em cima de VLANs, tá? Estiver em cima de VLANs, dentro desse hypervisor standalone, ele precisa ter essas VLANs também no outro lado, porque senão quando ela finalizar a migração, ela não vai ter rede. É como se fosse uma replicação dos ambientes. Eu preciso ter, a nível de rede, os ambientes iguais para eu poder migrar de um para outro. E isso dá para fazer com o usuário rodando a VM. Se é, por exemplo, uma VM de banco de dados, dá para ir tranquilo, não vai ocorrer nada de downtime para o cliente. Isso, dá para fazer tranquilo, sem ter downtime. Claro, né, a gente precisa levantar alguns pontos, claro, assim, que, por exemplo, a rede comentou de um banco de dados. A gente precisa ter um throughput de rede legal, né, entre os dois, porque para a gente não ter nenhuma perda de pacote ou lentidão, né? A gente não pode também tentar fazer essa migração de um banco de dados numa rede, por exemplo, de 1 GB e aí com certeza vai ocorrer lentidão, mas vamos supor uma rede de 10 GB, assim, já vai movimentar tranquilamente, sem nenhuma perda de pacote e sem nenhuma lentidão de uma VM de banco de dados, tá? Mas assim, claro, a gente está falando aqui Proxmox, mas a gente também consegue fazer migrações tranquilamente de VM ou de Hyper-V, de qualquer outro tipo de tecnologia para o Proxmox. A gente sempre tenta minimizar, né? A gente sabe que vai ter ali um downtime daquela VM, né? Porque a gente precisa desligar ela, tá? A gente precisa desligar ela no virtualizador onde ela se encontra. Vamos supor um VMware. O VMware, ele utiliza os discos como VMDK, certo? E o Proxmox, ele suporta VMDK. Então, quando a gente vai importar uma VM do VMware para o Proxmox, a gente só precisa realizar o import daquele disco para dentro da nova VM lá dentro do Proxmox. Ou seja, ele tem nativo, tem um comando que a gente utiliza que ele já importa a VM, o disco da VM, e a gente consegue inicializar ela e seguir utilizando normalmente. Já, por exemplo, do Hyper-V, que eu levantei também antes, o Hyper-V ele usa o VHDX. O VHDX, a gente precisa converter ele, tá? A gente precisa fazer uma conversão com um comando também que tem já nativo no Proxmox. Você vai converter ele, pode ser para VMDK, pode ser para Kcall
2 ali, o que tiver mais fácil ali, né, de fazer ali essa conversão. Depois de fazer essa conversão, vai utilizar o mesmo comando que fez para importar o do VMware, vai fazer para importar esse que antigamente era VHDX, certo? Mas é uma prática bem comum, a gente já está bem acostumado a fazer, assim, tanto a gente faz, a gente não tem muito horário para fazer, a gente faz durante a madrugada, conforme ficar melhor para o cliente sempre. Claro. Né? É que é inevitável, né? E é para também visando uma questão de segurança do próprio dado, né? Então não tem... se corre algum risco de perder alguma coisa, levanta-se essa janela, digamos assim, né? Essa janela de manutenção, né? E desliga a VM, faz a conversão. Possivelmente desse caso do Hyper-V que tu comentou, ele pode ser um pouquinho mais demorado, né? Porque eu tenho que fazer talvez 1 ou 2 conversões para poder subir. Vai fazer uma conversão e um port. Então, realmente, ele pode levar um pouco mais de tempo. Mas, assim, uma coisa que é legal também ressaltar sobre essas migrações, que é importante, inclusive, né? Ressaltar que é o seguinte, a gente tem um plano de rollback já bem definido, que é o quê? Quando a gente faz esse import... Ele não vai deixar de existir onde ele está hoje. Então, caso a gente faça esse import e dê algum problema lá no Proxmox, por exemplo, basta o cliente ligar a VM que ele tinha antes, que ela vai seguir funcionando normalmente. Ele não vai perder o que ele tinha até o momento daquela migração. Isso é uma coisa que a gente traz bastante aqui dentro da NewFront, né? A questão do planejamento, né? Então, a gente precisa planejar isso para qualquer tipo de implementação. Vai implementar alguma coisa. Planeja se caso... A gente torce para que nada dê errado, né? Sim. A gente torce para que seja o mais rápido possível, com menos downtime, ou se não tiver downtime para o cliente. Mas se ocorrer, a gente tem que também saber o que fazer, né? Para não deixar o cliente sofrer com esse tipo de mudança ou de migração, né? Enfim. Bom, dando continuidade, então, entendi essa questão da migração, Bruno, é bem importante. E aí tem uma questão importante que eu percebi aqui que tu comentou com a gente, é que há um procedimento muito técnico em cima disso. Requer bastante atenção para fazer esse levantamento do ambiente, a implementação, na verdade, dessas estratégias, né? Conforme o size que foi levantado pelo cliente. Então, requer uma atenção muito grande e um procedimento técnico bastante preciso para que isso ocorra da maneira correta já de primeira, né? E me surgiu uma dúvida aqui. Esse conhecimento todo, tudo isso que é feito, desde a parte de implementação, a própria instalação dos SOs, a implementação do cluster, configuração das estratégias, isso é repassado para o cliente? Como é que funciona isso? Ele participa disso com a gente? Como é que funciona essa parte? Legal. Essa parte de repasse de conhecimento, tá? Também é muito particular de cada cliente. Existem clientes que eles querem, sim, participar de toda a implementação, né, do cluster. E isso é bem tranquilo, tá? A gente abre uma sala, uma call, né? A gente abre uma call gravada, caso o cliente fique com alguma dúvida que queira tirar depois, não precisar também tá toda hora perguntando algo, tá ali gravado, ele pode acessar a hora que ele quiser. E sim, ele pode acompanhar e é feito o repasse de todo o conhecimento do que está sendo feito naquele momento para o cliente. Então, esse repasse de conhecimento ele é feito durante toda a implantação, tá? Todas as estratégias, que nem comentou, as melhores práticas da instalação do SO, da parte de repositórios, de rede, de tudo isso é repassado para o cliente, se for do interesse dele, é claro. Então, como é que a gente faz? A gente faz todo esse repasse de conhecimento durante a implantação, né, do seu projeto, mas também, posteriormente, após a finalização do projeto, vamos falar assim, esse repasse é contínuo. Ele vai seguir tendo dúvidas, entende? Ele vai seguir tendo um problema pontual ou outro que ele vai querer saber como que foi resolvido, e isso sempre é repassado para o cliente. Então, nos próprios tickets de atendimento, a gente costuma colocar no ticket tudo que foi feito naquele atendimento. Por exemplo, os comandos que foram utilizados,
todos os detalhes do porquê que foi utilizado aquele comando, tudo isso a gente costuma informar assim para o cliente, porque muitos têm esse interesse, né? Claro. Muitos têm esse interesse. Entendi. E depois desse ambiente implementado, né? A gente foi lá, nos envolvemos com essa implementação, fizemos todo esse levantamento, tudo que foi necessário para essa boa implementação e correta implementação do cliente. Isso tudo é repassado, existe possivelmente existe uma documentação que é criada, né, internamente aqui na Newfront, para que isso seja consultado até por nossos técnicos e também possivelmente pelo próprio cliente, né? Ele vai poder ter acesso a isso, né? Endereços, credenciais, enfim, tudo que foi implementado nisso, né? E como é que funciona depois dessa parte da implementação, desse projeto? Isso é repassado para uma equipe de suporte, né? Como é que funciona essa transição? Como é que isso se dá? Certo. Sim, a gente tem uma documentação padrão, tá? A gente tem um template aqui na Newfront, onde a gente vai sempre informar todos os dados do que foi feito do cluster do cliente. Por exemplo, lá vai ter todos os dados de acesso, vai ter as credenciais de acesso, vai ter o TOTP do duplo fator do cluster dele, vai ter lá o dashboard dele, o acesso do dashboard que a gente oferece para o cliente, com todo o monitoramento, né, via dashboards do ambiente dele, de virtualização, né? E também a gente vai mandar lá um link do grupo do Telegram, onde ele vai receber todos os alertas que tiver ocorrendo, de qualquer problema que tiver ocorrendo no cluster dele, ele vai receber também dentro desse grupo do Telegram, tá? Então, todas essas informações, mais o overview da infraestrutura dele, que lá vai estar o escopo, né? Vai estar todo o escopo do que foi feito da infraestrutura, escopo de rede, escopo de armazenamento, da estratégia de armazenamento, tudo vai ser informado dentro desse documento, nesse overview do documento. E também dentro desse documento vai estar todas as credenciais de acesso que ele precisa, né? E aí a gente envia para ele via ticket, encerrando, né, essa parte de ativação. Certo? Aí me perguntou na parte de suporte, né? Após a gente enviar essa documentação, a gente entra em contato com o cliente, tá? Aqui a nossa equipe de suporte vai entrar em contato com o cliente informando ele e formalizando, né? A partir de hoje foi finalizado o seu projeto. Então, a partir de hoje, você vai entrar no nosso fluxo de atendimento, né? Você vai entrar no nosso processo de atendimento. E a partir daquele momento, toda a equipe da Newfront está disponível para atender o cliente da melhor forma possível. Então, quem é o líder do projeto, vamos dizer assim, ele vai levar, obviamente, com o auxílio de toda a equipe, até o fim daquela implantação. E após finalizar aquela implantação, o cliente vai ser repassado para o processo de atendimento do suporte da Newfront.